em que Diana foi atingida. Tai, acordando mais uma vez, vê que agora está numa caverna onde Paara também estava. Ele observa que ela cuidou de seus ferimentos e deduz que ela é uma curandeira. Se desculpando pelo ocorrido na aldeia dela, ela fala que não era a primeira vez que pessoas celestiais vinham pela luz, se referindo aos humanos que caíram pela fenda. Tai então pergunta há quanto tempo atrás esses outros vieram e ela diz que há muito tempo. Ele pergunta também se há um outro jeito de sair dali, porém não respondendo e já saindo, ela percebe uma grande tempestade se aproximando e então diz que precisavam ficar ali. Depois de a tempestade acabar, Tai e Paara saem juntos para encontrar com os outros. Já no acampamento, Sam e Josh estão pegando lenha quando Scott chega avisando que há 10.000 anos antes de Cristo o clima era diferente, onde tempestades violentas e furacões surgiam do nada e olhando para o céu vê nuvens assustadoras. Se despedindo de Lucas, que não quer um relacionamento saudável com sua mãe, Mary Beth vai saindo, quando Eve vê um poste quebrando caindo na direção onde Lucas estava. Na mesma hora, também vendo isso, Mary Beth corre para salvá-lo, porém os dois acabam sendo soterrados pelos escombros. Chegando na igreja, Gavin e Sophia encontram a reverenda, que fica feliz ao revê-lo. Perguntando Gavin se ela lembrava dele, ela diz que um grupo voltando de uma feira viram ele na estrada perdido, confuso e com medo. A reverenda também fala que ele estava com uma garotinha de 12 anos e que eles não sabiam o porquê estavam ali nem lembravam seus próprios nomes, então chamaram um conselho tutelar que os levaram. Sem mais o que falar, eles agradecem e saem dali pensativos em quem seria essa garotinha. Sophia faz algumas ligações e voltando para perto de Gavin, ele vê a foto de Diana em seu celular e com isso tem mais uma visão. Ela pergunta o que Gavin viu e ele não querendo dizer, Sophia imagina o pior e pergunta se Diana estava morta. Gavin triste diz que sim, então ela chora com a dolorosa notícia. Já no Labreia, Tai na caverna pergunta a Paara sobre o povo dela, em como eles sabiam falar o inglês. Ela não querendo falar se sai da conversa, mas pela experiência que Tai tem como terapeuta, ele continua conversando com ela e pergunta sobre o idoso que viram. Ela responde dizendo que ele se chama Silas e que ele não era capaz de fazer o que foi feito com Ed. Tai também pergunta se ela sabe algo sobre a luz no céu e se retornaria a abrir algum dia. Ela porém somente diz que ninguém sabe o porquê ela surge e desaparece. Dentro dos escombros, Mary Beth encontra uma brecha e pede socorro. Assim, Eve e Levi escutam e agora tem certeza de que eles estão vivos e então se preparam para tirá-los de lá. Sam então tem uma ideia e vai até o ônibus. Lá ele pega um desfibrilador dizendo que iria fazer um pequeno dispositivo que acionasse uma bomba, onde agora só precisariam de um explosivo. Levi tira a pólvora das balas de sua arma e quando terminam de fazer a bomba, mesmo sem saberem se daria certo sem matá-los na explosão, eles vão até o local e pedem para que eles se afastem, pois iriam instalar a bomba. Eles se afastam e Sam logo aciona o explosivo, onde uma pequena explosão acontece. Um buraco então se abre e eles conseguem sair daquele sufoco bem a tempo de tudo desmoronar. Gavin e Sophie estão voltando para casa quando ela recebe uma mensagem. Uma informação que dizia quem era a garotinha que a reverenda havia falado. Uma mulher chamada Ella Jones, um artista. Agradecido a Sophia, Gavin diz que iria levá-la para casa, mas com um semblante abatido e sem esperanças, diz que irá com ele. Assim ela decide ajudar Gavin a encontrar uma maneira de resgatar todos os que sobreviveram à queda no Labreia. Eles vão até o endereço dela e chegando lá, Gavin vê algo que em suas visões já tinha visto. Uma escultura de mão, a mesma que havia em Labreia. Diz também que quem quer que ela seja, com certeza está ligada ao Labreia. Sam entra no ônibus para tomar medicamento escondido quando vemos se tratar de remédio para ansiedade, sendo o último que ele tinha, e isso o deixa mais ansioso. Quando então ele ouve alguém gritar por socorro, deixando assim cair seu último comprimido. Todos então vão até onde estava sendo pedido socorro quando veem que era Lily chamando por Tai, que tinha ido na floresta verificar vozes que eles tinham ouvido, porém não voltou. Eles se separam para procurar por Tai e chamando por ele ninguém dava sinal, quando de repente uma pessoa passa correndo próximo a eles. Eve e Levi então correm atrás para ver quem era. A pessoa tropeça e Levi o alcançando descobre ser o mesmo garoto que os livrou de sua tribo. Machucado eles então levam e cuidam dele no ônibus. Depois perguntam por que ele estava ali, mas o garoto não responde. Riley o leva para fora e o grupo discute a possibilidade de estarem sendo espionados. Tai então diz que por terem medo é que talvez estejam agindo daquela forma. Eles então pegam o garoto e o levam de carro para sua aldeia. No caminho eles conversam um pouco e o garoto fala que seu nome é Isaiah. Ele diz que os espionava desde que chegaram ali. Quando Tai grita para ele parar, então vemos que eram pessoas da aldeia do menino que o cercam e os deixam sem condições de defesa. Eles então são levados à aldeia e lá apresentados a Paara, que era a líder deles. Confuso, Tai a questiona e pede para que ela diga que eles não são inimigos. Ela então fala para soltá-los e diz que ajudou Tai na tempestade. Silas chega chamando o garoto e perguntando o que aconteceu. Eve então fala que o encontrou perto do acampamento deles e o ajudou com o pulso que ele tinha machucado. Agradecida, Paara pede para que eles voltassem. Mas Tai fala a ela que eles não sabem cultivar a terra e nem construir casas para se abrigarem e pede para que ela os ajudassem. Então, depois de brevemente pensar, ela diz que pode talvez ajudá-los. Em casa, Gavin tem uma visão de uma conversa de Eve com Levi. Com isso, ele derrama café sobre a mesa quando Izzy chega pronta para ir para o colégio. Quando Sophia liga e ela questiona quem era e sobre o que era a ligação. Ele mentindo diz se tratar de um trabalho que tinha se candidatado. Sophia diz não ter encontrado ela, porém conseguem marcar uma reunião com a assistente dela na galeria de exposição às 9 horas. Então marcam de se encontrarem lá.
Já no local, conversam com a assistente dela, que fala que ela começou a fazer aquela escultura estranha há 6 dias, contando uma semana do ocorrido em Los Angeles quando o buraco surgiu. Diz também que não seria possível falar com ela, pois ela estava se mantendo discreta e estranha já há alguns dias. Sophia então entrega o cartão e saem dali. Quando andando pela calçada, Gavin vê pela vitrine da loja um carro chegando com uma pessoa parecida com Elar. Quando ele a vê, tenta chamá-la, mas ela com medo acelera o carro e os deixa ali. Em Los Angeles, chegando na escola, um jovem chama Izzy e se apresenta como Andrew, filho de Sam. Eles conversam sobre o que os seus pais falaram sobre irem para a escola para retornarem à rotina antiga e se sentirem melhor. Quando então ele a convida para uma vigília que acontecerá para ser falado sobre os que caíram na cratera. Ela nega, mas ele diz para ela pensar. Lily na floresta ajuda levando água para as pessoas, mas Mary Beth pede para que ela retorne, pois ali não era seguro. Então, quando ela está voltando, encontra com Verônica, que a puxa dizendo ter encontrado um lugar para elas ficarem. Com desculpa que Tai queria separá-las, ela tenta forçá-la a ir com ela, mas na mesma hora, Mary Beth chega junto com Sam, que pede para prendê-la por ter feito o que fez com Tai. Chegando no rio, o garoto Isaiah conversa com Eve, que pergunta sobre seus pais, e ele diz que só é ele e seu avô Silas que vieram de um outro lugar para aquela aldeia. Eve pergunta de onde eles vieram, porém ele diz que não pode falar sobre isso. Quando Levi chega e traz a carteira de Ed, dizendo que ele achou na cabana de Silas. Levi acha que ele está envolvido nas mortes que aconteceram e decide falar com Paara. Eve então o segue e eles questionam ela sobre o achado. Antes que ela diga algo, Silas chega e Levi o questiona sobre a carteira. Ele diz que realmente estava lá, porém quando chegou o homem já estava morto. Quando então escutam um som de corneta e se assustam, pois quando soava se tratava sempre de alguma emergência. Uma jovem então chega e fala que Isaiah foi levado, dizendo ter sido por uma mulher que foi em direção às montanhas. Riley e os outros encontram Verônica presa dentro do carro pedindo ajuda e diz que Sam quem a prendeu lá. Logo Riley vai até seu pai, que estava conversando com Mary Beth, porém ele se altera dizendo que queria somente deixá-los seguros. Quando então Josh chega e fala que Verônica não estava bem. Todos voltam para o carro e veem que ela estava tendo uma forte crise de pânico. Então a tiram de lá e Sam tenta ajudá-la, porém ela estava com a respiração descontrolada e de repente para de respirar. Lily com medo do pior se preocupa, mas Sam consegue reanimá-la e Lily a abraça, assim deixando Sam aliviado de não ter causado a morte de Verônica. Enquanto isso, no memorial das pessoas que caíram na cratera, Andrew encontra Izzy e seu pai. Ela o encoraja e fala para ele não perder as esperanças. Quando Gavin recebe uma ligação de Sophia que fala para o encontrar. Izzy pergunta o que ela disse e ele fala que ela, a mulher que eles procuravam, tinha uma casa em Topanga e então eles vão tentar encontrá-la. Na floresta, Paara e os outros procuram por Isaiah. Eles se separam e Eve com Levi encontram pistas de onde o garoto possa estar indo. Eles continuam seguindo quando logo vemos uma pessoa levando Isaiah e ela se vestia como os outros do acampamento. O seu avô escuta seu pedido de socorro e consegue o encontrar. Quando ele chega perto, vemos que realmente é uma mulher que está levando Isaiah e Silas, nada surpreso de quem era, fala o nome dela, que estranhamente era Rebecca. Onde percebemos aqui que talvez ela tenha conseguido chegar ali quando pulou do avião que Gavin pilotava. Eles conversam e ela logo fala para Silas que tem que levar o garoto, pois ele não era daquele local, deixando a entender que Isaiah tem uma grande importância que logo descobriremos. Silas então a ameaça dizendo que não permitirá que ela o leve dali. Quando então Eve e Levi escutam gritos e correm para ver o que era. Chegando lá, percebem se tratar de Rebecca, que estava gravemente ferida, e Levi a reconhece, pois já tinha visto ela na foto junto com os outros que caíram na cratera de Mojave, que porém ela não tinha entrado junto com a equipe. Eles tentam ajudá-la e ela fala para Eve que ela precisa encontrar o garoto que Silas levou e revela que ele não é quem diz ser. Eles então a levam para a vila e Levi segue atrás de Silas. Nesse momento, Gavin, Izzy e Sophia encontram a casa de Elar. Eles chamam, mas ninguém atende. Na vila, Rebecca quer falar a sós com Eve. Ela entra e conversa com ela dizendo que o garoto era especial e que ele precisa fazer algo para mudar tudo. Porém, Silas sabe disso e não vai permitir. Eve, confusa, pergunta o que era e quem era o garoto. Caminhando com Isaiah, que eu pergunto por que não poderia voltar para a vila, Silas fala que Rebecca é mentirosa, querendo fazer com que o garoto tenha uma percepção distorcida dela quando ele vê que o ferimento dele se abriu e decide limpá-lo. Nesse momento, em Topanga, Gavin acha o que procurava. Um buraco meio coberto, como se fosse uma antiga brecha onde também foi possível passar para onde os outros estão agora. Agachando, ele começa a ter visões e agora também escuta uma voz e, vendo pelos olhos de Isaiah, percebe que a voz era dele, dizendo para Silas que Rebecca havia dito que seu nome não era aquele, e sim Gavin. Em sua visão, pelos olhos de Isaiah, ele vê o ferimento que ele tem no pulso, percebendo que é a mesma cicatriz da ferida que ele sempre teve toda a sua vida. Nesse momento, na aldeia, Rebecca enfim revela o segredo para Eve, dizendo que na verdade o garoto Isaiah se tratava de Gavin, deixando Eve em choque sem entender o que estava acontecendo. Isso explicando a conexão e as visões dele sobre o outro mundo, onde Gavin descobre nesse momento que de alguma maneira ele está lá agora, só que sendo uma criança, por isso tem memórias de sua infância e consegue ver pelos olhos dele, descobrindo pertencer àquele lugar e era. Em Topanga, Gavin, Izzy e Sophia ainda estavam perto do buraco, quando ela chega e ameaça chamar a polícia devido estarem em sua propriedade, perguntando também por que eles estavam a seguindo. Porém, eles se aproximam dela e Gavin diz que não sabe bem como explicar, mas fala que ela pode ser a chave para salvar sua família. Gavin então fala ter sido encontrado perto dali, e com uma garotinha em que os registros mostravam ser Elar.
Ele diz ter lembranças daquele local, e ela, começando a acreditar, diz também ter flashes de memória daquele passado. Gavin diz que quando uma fenda é aberta, é acionada suas memórias. Isso deixa ela assustada e pede para que eles saiam dali. Eles então, vendo que ela não os ajudariam, vão embora. Gavin, Izzy e Sofia voltam para casa devido a ela não acreditar neles. Logo ele lembra do local de escavações que Rebecca descobriu, onde havia vários desenhos na qual ela pintou sem ao menos vê-los. Então decidem tentar pegar um para mostrar a Elar, para que ela acredite que tudo que eles falaram era real. Chegando no local, despistam um guarda. Gavin então logo entra e procura algo que prove a veracidade do que falavam para Elar. Ele encontra uma pedra na qual tinha um desenho, o mesmo parecido que viu nas pinturas da casa de Elar. Ivy começa a se questionar se acredita ou não no que Rebecca falou para ela sobre seu marido Gavin ser realmente Isaiah. Para então diz que Silas e o menino vieram alguns anos atrás por um buraco também, dizendo que os pais de Isaiah não haviam sobrevivido, mas ela os acolheu e acreditou em Silas, porém agora sabe que foram enganados. Josh então chega junto com os outros e conversa com sua mãe. Ivy diz o que descobriu e ele fica duvidoso sobre o fato de Isaiah ser seu pai Gavin, mas Ivy fala que pode haver uma chance de ser verdade devido a algumas coisas que batem. Ty chega e fala que Rebecca acordou e estava melhor. Rebecca, sabendo que eles não acreditariam nela, fala que Gavin tinha nascido nesse tempo, mas que passou para um outro tempo por uma fenda que levava para o ano de 1988 em Topanga. Rebecca diz que eles precisam achar Isaiah e o levarem para uma montanha, o pico mais alto daquela região, no qual há um portal aberto agora e é o mesmo que leva para o ano de 1988. Rebecca também fala que eles só têm somente um dia até a fenda se fechar completamente. Caso contrário, tudo estaria perdido. Onde Josh e Izzy adoecerão ao ponto de quanto mais a fenda se fechar, cada vez mais se sentirão mal até morrerem. Enquanto isso, em uma caverna, Silas e Isaiah estão escondidos. O garoto pergunta por que estão ali e diz querer voltar para a aldeia. Isaiah também pergunta sobre o que a mulher queria dizer quando o chamou de Gavin. Silas diz que ela o confundiu com outra pessoa. O garoto pergunta com quem e então, já irritado, Silas briga com ele e pede para ele ficar ali dentro enquanto vai pegar comida lá fora. Enquanto Ivy e Josh conversavam sobre a possibilidade de encontrar Isaiah e salvar seu próprio futuro, quando Levi os chama e mostra ao longe fumaça, sinalizando a posição que provavelmente seja onde está Silas com Isaiah. Eles então vão até lá e, chegando, não encontram ninguém, mas Ivy acha uma coisa que Silas levava com ele mais cedo e então tem certeza de que foram eles que estiveram ali. Lá fora eles encontram pegadas e seguem na direção em que foram, mas antes Levi pede para Josh dar a volta com o Jeep e se encontrarem do outro lado. Ele vai